Os Ungidos, capítulo 5. Profundo arrependimento de Salomão. Deus deu instruções muito claras e fez promessas maravilhosas a Salomão, mas, como diz a Bíblia, Salomão não lhe obedeceu. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses. 1 Reis, capítulo 11, dos versos 9 e 10. O coração de Salomão estava tão endurecido pela desobediência que seu caso parecia quase sem esperança. Salomão trocou a alegria da comunhão com Deus pelos prazeres dos sentidos. Ele mesmo disse: "Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Comprei escravos e escravas. Ajuntei para mim prata e ouro. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Por isso desprezei a vida. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol." Eclesiastes capítulo 2, os versos 4 a 11 e os versos 17 e 18. Pela experiência amarga que passou, Salomão aprendeu como a vida é vazia, quando a pessoa coloca suas maiores esperanças nas coisas terrenas. Pensamentos sombrios e desconfortáveis o perturbavam, dia e noite. Salomão não tinha mais alegria nem paz de espírito, e o futuro parecia escuro e desesperador. Mesmo assim, o Senhor não o abandonou. Com reprovações e juízos severos, procurou abrir os olhos do rei para a sua maneira errada de agir. Permitiu que os inimigos o perseguissem e enfraquecessem o reino. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadade, da linhagem real de Edom. E também Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, homem capaz, rebelou-se contra o rei. 1 Reis, capítulo 11, verso 14 e os versos 26 a 28. Advertência profética. Finalmente, um profeta apresentou uma mensagem assustadora a Salomão. "Certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho." Versos 11 e 12. Essa sentença despertou Salomão de tal maneira como se antes ele estivesse em um sonho. Com a mente e o corpo já enfraquecidos, ele abandonou as fontes de águas poluídas da terra para voltar a beber uma vez mais da fonte da vida. Como parecia não conseguir deixar sua vida insensata e extravagante, o medo da completa ruína o perseguiu por um bom tempo. No entanto, por meio da mensagem que recebeu, Salomão conseguiu ver um raio de esperança. Deus estava disposto a libertá-lo de uma escravidão mais cruel que a morte, da qual ele mesmo não tinha poder para se livrar. Reconhecendo seu pecado. Arrependido, Salomão começou a rever seus passos, até a alta posição de pureza e santidade da qual ele havia decaído tanto. Ele jamais poderia esperar escapar dos terríveis resultados do pecado, mas confessaria humildemente o erro cometido por andar em maus caminhos e aconselharia outros para que não se perdessem por causa das más influências que ele mesmo exerceu. A pessoa verdadeiramente arrependida pensa naqueles que levou a praticar o mal, procura trazê-los de volta para o caminho certo. Pessoas assim não ignoram os erros que cometeram, mas alertam sobre o perigo para que outros possam tomar cuidado. Salomão reconheceu que o coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Eclesiastes 9, verso 3, capítulo 8, verso 12 e 13.
Deus inspirou a Salomão a registrar o que aconteceu ao longo dos anos de sua apostasia e a acrescentar as lições de advertência que tirou dessa experiência. Assim, tudo o que fizera na vida não foi totalmente perdido. Com humildade em seus últimos anos, Salomão ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Ele procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Eclesiastes capítulo 12, versos 9 e 10. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, ele escreveu, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Versos 13 e 14. Conselhos aos jovens. Os últimos escritos de Salomão mostraram que, à medida que ele compreendia mais e mais a maldade dos atos que praticou, mais importância ele dava à necessidade de advertir os jovens a respeito dos erros que o levaram a não valorizar as melhores dádivas do céu. Cheio de tristeza e vergonha, confessou que nos melhores anos da idade adulta, quando deveria ter encontrado em Deus o seu conforto, seu apoio e sua própria vida, ele colocou a idolatria no lugar de adoração a Deus. A partir de então, seu maior desejo foi livrar outros de passar pela amarga experiência que ele viveu. De maneira comovente, ele escreveu a respeito dos privilégios que os jovens têm. Alegrem-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que, por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Eclesiastes 11, versos 9 e 10. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Eclesiastes 12, verso 1. A vida de Salomão está repleta de advertências. Quando seu caráter deveria ser forte como um carvalho, ele cedeu ao poder da tentação. Quando sua força deveria ser a mais firme, ele percebeu que era o mais fraco dos homens. A única segurança, tanto para os jovens como para os de mais idade, está na constante vigilância e na oração. Na batalha contra o pecado interior e as tentações ao redor, até mesmo o sábio e poderoso Salomão foi vencido. Sua queda nos ensina que não importam quais sejam as nossas qualidades intelectuais, nem quão fielmente servimos a Deus no passado. Jamais podemos confiar em nossa própria sabedoria e integridade. É tão verdade agora, como no tempo em que Moisés falou a respeito da obediência aos mandamentos dados por Deus. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Deuteronômio 4, verso 6. Aqui está a única maneira de manter a integridade pessoal, a pureza no lar ou a estabilidade da nação. Os preceitos do Senhor são justos, e quem assim procede nunca será abalado. Salmos 19, verso 8 e capítulo 15, verso 5. Somente a obediência evita a apostasia. Aqueles que aceitam as advertências de Salomão contra a apostasia fugirão sem demora dos pecados que o derrotaram. Somente a obediência às ordens dadas pelo céu vão impedir que as pessoas cheguem à apostasia. Enquanto vivermos, precisaremos vigiar com muita atenção as nossas afeições e paixões. Nem por um momento podemos nos sentir seguros, a não ser quando nos submetermos a Deus e mantermos nossa vida escondida com Cristo. A vigilância e a oração são uma proteção para nos mantermos sempre puros. Todos os que entrarem na cidade de Deus terão de passar pela porta estreita, pois nela jamais entrará algo impuro. Apocalipse 21, verso 27. Entretanto, se alguém cair, não precisa entrar em desespero. Mesmo homens e mulheres, já idosos que no passado foram honrados por Deus, talvez tenham se contaminado, deixando uma vida dedicada a Deus para se entregar aos prazeres deste mundo. Mas, se eles se arrependerem, abandonarem o pecado e voltarem para Deus, há esperança para eles. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele o perdoará de bom grado. Isaías 55, verso 7.
Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. As consequências da apostasia de Salomão. O arrependimento de Salomão foi sincero, mas ele não poderia mais desfazer os danos que seu mau exemplo causou. Durante o tempo em que viveu na apostasia, algumas pessoas no reino permaneceram fiéis e mantiveram sua pureza e lealdade. No entanto, mesmo arrependido, o rei teria muita dificuldade para deter as forças do mal que a idolatria e as práticas mundanas colocaram em ação. A influência de Salomão foi grandemente enfraquecida. Muitos hesitavam em depositar total confiança em sua direção. O rei jamais poderia esperar destruir completamente a terrível influência de suas más ações. Muitos, incentivados por sua apostasia, continuaram a praticar o mal. Através das atitudes cada vez piores da maioria dos reis depois de Salomão, podemos ver a triste influência da apostasia de Salomão sobre as faculdades que ele recebeu de Deus. Em angústia, ao refletir amargamente sobre as escolhas que fez na vida, Salomão declarou: "A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra." Eclesiastes 9, verso 18 e capítulo 10, verso 1. O poder da nossa influência para o bem ou para o mal vai muito além do poder do nosso conhecimento ou controle. Nossa influência pode estar carregada com a tristeza do descontentamento e do egoísmo, ou envenenada com a infecção mortal de algum pecado acariciado, ou pode ainda estar repleta do poder da fé, que traz vida, coragem e esperança, e como o doce perfume do amor. Mas sem dúvida, ela será poderosa para o bem ou para o mal. Uma pessoa desencaminhada, que perda irreparável, uma atitude precipitada, uma palavra impensada de nossa parte, pode de tal forma influenciar outra pessoa a ponto de levá-la a se perder. Um defeito de caráter pode afastar muitas pessoas de Cristo. Cada ato, cada palavra produzirá o seu fruto. Cada ato de bondade, de obediência, de abnegação reproduzirá esse mesmo ato em outras pessoas, e por meio delas, outros mais serão produzidos. Da mesma maneira, cada ato de inveja, de malícia ou discórdia é uma semente que produzirá sua raiz de amargura. Hebreus 12, verso 15, que afetará a vida de muitos. Assim, o bem e o mal continuam a ser semeados através dos séculos. Amém.